Boa noite, hoje é dia 23 de fevereiro e vamos para o nosso devocional da noite, em que eu leio o devocional da noite do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Mateus 16, 24. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém e amém. Bom, vamos lá para o nosso devocional da noite, que tem como base Mateus 16, 24. Então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon do Evangelho segundo Mateus. Na maioria, autor e período da escrita. Na maioria dos manuscritos, o título do primeiro livro no Novo Testamento é Evangelho segundo Mateus. Há apenas uma boa nova do grandioso trabalho que Deus realizou através de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas em sua sabedoria, ele saberia que seriam necessários 4 homens diferentes para fazer que as novas da salvação fossem conhecidas pelo mundo na forma escrita. Como na maioria dos livros da Bíblia, o nome do autor não é mencionado no Evangelho de Mateus. Porém, desde o início da tradição cristã, confirma que o apóstolo Mateus é autor desse evangelho, mas essa tradição também afirma que ele foi escrito originalmente em hebreu ou aramaico. Papias 65 a 150, no ano do Senhor, escreve: Mateus escreveu essas palavras na linguagem hebraica, mas todo mundo as traduziu da melhor maneira que podiam. A sua interpretação não é fácil e tem havido várias explicações. A visão mais recente dos estudiosos é que o Evangelho não foi escrito por Mateus e não foi nem em hebreu nem em aramaico. Eles acreditam que o escritor não era o apóstolo que escreveu o Evangelho em grego. Isso é baseado em 2 fontes, no Evangelho de Marcos e na chamada fonte que só existe em teoria. O motivo da suposição que o apóstolo Mateus não teria escrito esse evangelho é que uma testemunha ocular não o faria dessa forma. Também é impensável que o apóstolo basearia seus escritos no trabalho de um não apóstolo como Marcos. Contudo, ambos os argumentos ignoram as escrituras sagradas foram escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo, que os guiou com seus escritos, tanto em relação ao conteúdo quanto à forma. Por outro lado, é possível que no início houvesse um conjunto de palavras de Jesus em aramaico, por isso permanece uma teoria se não for confirmada por achados de texto. Os escritos de Evangelho de Mateus geralmente são vistos como original no grego e não como uma tradução. O nome do autor, Mateus, é listado em todos os registros de apóstolos, em 7º ou 8º lugar. Os 3 evangelhos sinóticos, assim chamados devido à similaridade, nos contam sobre seu chamado. Enquanto nessa ocasião, Lucas o chama de Levi, o cobrador de impostos, e Marcos de Levi, o filho de Alfeu, ele é chamado de Mateus somente seu evangelho. Outro fato digno de observação é que é seu chamado de Mateus, o publicano, na listagem de seu livro no capítulo 10, versículo 3. O nome Mateus pode ser rastreado até vários nomes hebraicos: Matija, Matija, Matanja e Matai, os quais possuem o mesmo significado, presente de Deus. O Evangelho não contém qualquer detalhe sobre o tempo exato da escrita, portanto, as opiniões em relação a isso variam consideravelmente. Enquanto alguns pesquisadores acreditam que o Evangelho foi escrito após a destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo, outros acreditam que não há fatos que colaboram com isto, e eles o datam entre 60 e 70 depois de Cristo. O pai da igreja, Irineu, 140 a 202 depois de Cristo, sugere que o Evangelho de Mateus foi escrito entre 61 a 63 depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. O Evangelho segundo Mateus é o mais detalhado em seu formato e o mais claro
dos 4 evangelhos. No entanto, essa não é a única razão por ter sido corretamente posicionado em primeiro lugar, mas também porque ele tem uma ligação entre o Velho e o Novo Testamento. Como eu falei no devocional da manhã, uma dica que eu dou para a leitura bíblica: você nunca começar com Mateus. Você fazer a sua leitura bíblica começando com João, depois de João você vai para Marcos, depois de Marcos você vai para Lucas, em seguida de Lucas você lê Atos, porque eles são uma continuação um do outro, aí você lê o Velho Testamento. Se você quiser ler as cartas de Paulo, de Pedro, as cartas apostólicas, com exceção de Hebreus, antes do Novo Testamento, você pode ler dessa maneira. Mas eu recomendo que você leia as cartas de Paulo em seguida a Atos, ou em paralelo, dependendo da ordem que você colocou, e você possa ler, depois você lê todo o Velho Testamento. Aí em seguida você lê o Evangelho de Mateus e a carta aos Hebreus. Assim você vai ter um entendimento melhor de toda a Bíblia como um todo. O Evangelho de Mateus, como foi falado aqui, ele faz uma ponte entre o Velho e o Novo Testamento. O Evangelho de Mateus contém cerca de 70 citações do Velho Testamento, porém algumas delas apresentam poucas palavras. Um total de 30 citações do Velho Testamento é mencionada, na verdade, como tal. Coisas que aconteceram na vida do Senhor Jesus estão explicitamente descritas como cumprimento das profecias do Velho Testamento em 14 ocasiões. A intenção do Espírito Santo nesse evangelho é esclarecida logo no primeiro verso. Jesus Cristo é filho de Davi e filho de Abraão, e portanto o Messias prometido e legítimo rei de Israel, o cumpridor de todas as profecias do Velho Testamento. Ao todo, o Senhor Jesus é chamado 8 vezes de filho de Davi. Relacionando a isso, há outra marca importante no Evangelho de Mateus, a frequente menção ao reino messiânico, o qual é mencionado 50 vezes. Considerando que este é mais descrito em outras passagens como o reino de Deus, Mateus chama reino dos céus e usa a expressão reino de Deus somente 5 vezes. O Evangelho de Mateus é organizado segundo o plano divino. Na primeira metade, o Senhor Jesus é exposto como rei de Israel e apresentado ao seu povo da terra. Esta parte termina no capítulo 12 com sua rejeição. Os governadores de Israel rejeitam seu rei. Na segunda metade, a partir do século 13, é descrito o serviço do rei rejeitado, qual agora não é restrito apenas a Israel, mas abrange todas as nações pagãs. Essa parte que a Assembleia ou Igreja de Deus, consistente de judeus e gentios, é mencionada pela primeira vez na Bíblia. O serviço de Cristo termina com seu sofrimento e morte, mas também com sua ressurreição e o envio dos apóstolos. Mateus não menciona a ascensão do Senhor aos céus. A estrutura do Evangelho é realçada pelos 5 grandes sermões de Cristo, os quais sempre terminam sua mesma frase. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiraram pela sua doutrina. No chamado Sermão do Monte, o Senhor proclama os princípios do reino dos céus. Quando enviou os 12 para o povo de Israel, o Senhor instruiu para o serviço como seus embaixadores. Na parábola do reino dos céus, ele explica que este reino se desenvolve de uma maneira nova e misteriosa devido à sua rejeição. Em seu quarto sermão, o Senhor apresenta os vários princípios para o comportamento pessoal e coletivo dos fiéis. Em seu último grande sermão sobre os tempos finais, o Senhor explica o destino de Israel, da cristandade e das nações, naqueles tempos até sua aparição em glória. Peculiaridade: o reino dos céus. O reino dos céus descreve o seu reinado sobre o mundo através do homem contado para ele por seu propósito, Cristo Jesus. Os judeus
estavam esperando esse reino como a liberação do jugo romano. Portanto, o Evangelho de Mateus usa a expressão reino dos céus 32 vezes a fim de enfatizar o início do reinado desse poder no céu e não na terra. O reino dos céus tem o mesmo princípio que o reino de Deus, mas enfatiza o caráter celestial desse reino. O reino dos céus também é sempre visto no Evangelho de Mateus como algo futuro. Isso é a ordem de ascensão do Senhor aos céus, ao passo que o reino de Deus também em Mateus é visto como já presente. Muitas parábolas, as quais são usadas por Marcos e Lucas para explicar o reino de Deus, carregam o título de reino dos céus em Mateus. Mateus menciona o reino dos céus em total de 10 parábolas: o trigo e o joio, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro no campo, a pérola de grande preço, a rede de pesca, o servo perverso, os trabalhadores na vinha, as bodas do cordeiro e as 10 virgens. Assembleia, no grego, eclésia. O Evangelho de Mateus é o único do qual a Assembleia, a Igreja, no Novo Testamento é mencionado. Ela anunciou a fundação e a construção de sua Assembleia, na qual ele mesmo, apenas após o Messias ter sido rejeitado por seu povo na terra. A igreja começou no dia de Pentecoste, em Atos 2, e consiste em todos os crentes da presente dispensação da graça, e ela será levada ao Pai, para a casa do Pai, no tempo pelo próprio Senhor, antes do julgamento do final dos tempos, a fim de estar com ele em sua glória por toda a eternidade. Em Mateus 18, 15 ao 20, o Senhor falou então para a igreja local, ou seja, para aqueles que se reuniam em qualquer lugar como ajuntamento em todas as questões sobre ordem e disciplina. O Senhor conferiu à Assembleia local a mais alta autoridade na terra, porque ele mesmo está no meio daqueles reunidos em seu nome. A Assembleia ainda não havia sido revelada no Velho Testamento. Ela pertence ao mistério de Deus, da qual apenas é revelado no Novo Testamento, após o Filho de Deus ter completado o trabalho da redenção e o Espírito Santo ter descido para viver nos crentes. Conteúdo. Uma visão geral de ler sobre Mateus 16, que é o nosso Mateus 16, isso mesmo. A primeira proclamação da Assembleia e dos sofrimentos de Cristo. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon do Evangelho segundo Mateus. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, versículos 24. Você não tem os componentes de sua própria cruz? Embora a incredulidade seja um mestre carpinteiro em fazer cruzes, nem a você é permitido escolher sua própria cruz, embora a vontade própria seria um bom grado, senhora e mestra, para a sua cruz é preparada e designada a você pelo amor divino, e você a aceita com alegria. Deve tomar a sua cruz com seu emblema e fardo, sem zombaria. Esta noite, Jesus o convida a submeter seu ombro ao seu jugo suave. Não seja petulante, nem se vanglorie, ou se desespere, ou fuja dele com medo, mas o aceite como um verdadeiro seguidor de Jesus. O Senhor Jesus carregou a cruz. Ele lhe dera o caminho na estrada da tristeza. Certamente você não poderia desejar um guia melhor. E se ele levou uma cruz, que fardo mais nobre você poderia desejar? A Via Crucis é o caminho da segurança. Não tenha medo de trilhar seus caminhos espinhosos. Amados, a cruz não é feita de penas ou coberta com veludo. Ela é pesada e humilhante para os ombros desobedientes, mas não é uma cruz de ferro, como seus medos a pintam com cores de ferro. É uma cruz de madeira, e um homem pode levá-la, pois o homem de dores experimentou a carga. Tome sua cruz, e pelo poder do Espírito Santo, logo estará tão apaixonado por ela, que como Moisés não trocará a vergonha de Cristo por todos os tesouros do Egito. Lembre-se de que Jesus a levou, e o aroma será mais doce. Lembre-se de que logo em seguida, pela coroa e pelo pensamento da glória que virá, deixará mais leve o atual peso dos problemas. O Senhor o ajuda a inclinar seu espírito em submissão à vontade divina. Quando cair no sono esta noite, e quando acordar com o sol de amanhã, poderá suportar a cruz do dia com um espírito santificado e submisso, a qual se torna um seguidor do crucificado. E esse é o nosso devocional da noite. Tome essa cruz. Não existe coroa sem a cruz. Muitos querem a coroa, mas fogem
da cruz, muitos querem o domingo da ressurreição, mas esquecem que Jesus passou pela Sexta-feira Santa, pela Via Crucis, pela cruz. Então, é esse o nosso devocional da noite. Tenha um bom início de semana e até o próximo.